Pai, meus irmãos, Pai de Cristo, novamente estamos mais uma vez juntos para louvar ao Senhor, entregar o nosso melhor aqui nessa hora. Eu queria convidar você a primeiramente nós orarmos juntos. Feche os seus olhos onde você estiver e vamos agradecer mais um dia. Pai, te damos graça pelo teu amor, te damos graça pelas tuas misericórdias que se renovam manhã após manhã sobre as nossas vidas, Senhor. Que agora venhamos juntos entoar cânticos a Ti, exaltar o Teu santo nome aqui nesse lugar. Tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo. E onde nós estivermos, que nós possamos ser tocados pelo Teu toque, que possamos ouvir a Tua voz. Obrigado por tudo, Senhor. Permanecermos firmes, confiamos em Ti até o fim. Em nome de Jesus.
assim sou eu sem ti. Então vem, flua como um rio furioso, sobre como vento, venha como fogo, flua como um rio furioso, sobre como vento, venha como fogo. Venha como fogo. Venha como fogo. Venha como fogo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. A paz de Jesus, queridos, que bom falar com você nesta noite, uma noite linda de quarta-feira. Estamos aqui muito ansiosos na expectativa de que tudo volte ao normal e nós possamos nos reunir mais uma vez no templo do nosso local de reunião, mas enquanto isso não acontece, nós estamos por aqui sempre trazendo algo ao seu coração, pregando a palavra, assim como Deus nos tem chamado. Que louvor maravilhoso acabamos agora de participar, sentir realmente a presença de Deus. Eu creio que Deus está se movendo de uma forma tão tremenda nesses dias que quando as coisas voltarem ao normal, nós não seremos mais os mesmos. Deus está nos mostrando muitas coisas, coisas que nós precisamos aprender, que nós precisamos refletir, que nós precisamos reconsiderar, principalmente no tocante à nossa relação com Deus. E hoje a palavra que eu tenho para trazer ao seu coração diz respeito a um tema muito interessante: caminho inverso. Que coisa tremenda! Parece que nesses dias nós estamos vivendo uma verdadeira revolução dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Coisas tremendas estão acontecendo e eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Como está você? Como está a sua família? Como está a sua casa? Como está a sua fé? Como está a sua fidelidade a Deus? Como está o seu exercício diário na sua devoção ao Deus eterno? Que o Espírito Santo possa nos iluminar a cada dia, em cada momento, e nos trazer ao coração aquilo que nós precisamos aprender, que nós possamos saber aproveitar esses momentos, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelos seus propósitos. Eu quero ler então com você um texto que está no livro de Isaías, que é um convite à salvação. E eu quero ler a partir do versículo 6 até o versículo 13. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora enquanto está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o Senhor. Deus, pois, ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos, diz o Senhor. E meus caminhos vão além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem semente para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece
a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará, aonde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será um sinal permanente que nunca será destruído. Que palavra tremenda nós temos aqui através do profeta Isaías, que nos traz um convite à salvação. Você está vendo essa cruz aqui, não é? Ela está vazia, porque esta palavra, não apenas Isaías 55, mas 53, 54, 52, se cumprirem em nossos dias, queridos. Então, há 2000 anos, esta palavra se cumpre e ela vem se propagando através dos séculos, e é um convite para nós hoje. E esta palavra diz respeito ao caminho inverso que nós temos muitas vezes trilhado e que hoje somos chamados a refletir sobre eles. Caminho inverso. Deus, ele nos cria, queridos, dessa terra. Deus nos cria da terra. Tem gente que pensa que nós aparecemos aqui, que nós fomos enviados em um cometa. Tem tantas coisas envolvendo a nossa existência, mas a Bíblia nos afirma que Deus nos criou, Ele nos formou, na verdade, do pó da terra, Ele nos formou do barro, e isso Ele fez com um propósito de sustentar a matéria da própria matéria, ou seja, aquilo que é terra, será sustentado da própria terra. Por isso eu e você precisamos nos alimentar, precisamos beber água, por isso eu e você precisamos do contato com a natureza. Deus, ele prepara tudo direitinho e nos coloca num lugar onde nós teríamos todo esse suprimento que nós precisamos para a nossa vida terrena, para sustentar a nossa estrutura física. Ele coloca cada coisa no seu lugar, e cada uma criada com uma finalidade, cada uma para o seu propósito final. Ouça bem, qual será a verdadeira finalidade da existência humana? Você já parou para se perguntar sobre isso? Eu acredito que sim. Todos nós, em algum momento, paramos para refletir sobre o porquê da nossa existência, principalmente quando nós estamos vivendo momentos difíceis. São esses os momentos que nós paramos para refletir sobre a nossa existência. Ah, por que eu estou aqui? Ah, para que eu nasci? Tem gente até que amaldiçoa a sua própria vida, irmãos. Tem gente que está amaldiçoando a sua própria vida por causa dos problemas, por causa das dificuldades, por causa de tudo o que acontece ao seu redor e que acaba atingindo a sua própria vida. Tem pessoas que estão, às vezes, amaldiçoando a própria vida. Tem pessoas que amaldiçoam os pais. Tem pessoas que dizem, olha, eu não vim porque eu quis, vocês que me trouxeram a esse mundo. E amaldiçoam os pais por conta daquilo que estão vivendo no dia a dia. Então, muitas vezes, o homem tem feito essa pergunta, por que estamos aqui? A que viemos? Por que nós nascemos? Qual é o propósito da minha existência? Será que é sofrer nessa terra? Será que a gente só vem a essa terra para sofrer? Eu quero dizer uma coisa a você, mude o seu pensamento. Esse é um caminho inverso. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Em Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17, diz o seguinte, eu quero ler isso para você. Porque nele, em Cristo, entenda bem isso, em Cristo foram feitas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam
potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Vou repetir para você esse finalzinho aqui. Tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17 segue assim: ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Todas as coisas. E eu quero trazer a você 3 afirmações que eu acho importantíssimas para a nossa caminhada. Mas antes de mais nada, eu quero dizer a você que você está sobre essa terra, não foi porque o seu pai e tua mãe te trouxeram, não foi. Eles foram apenas o veículo que Deus usou para estabelecer a sua existência na terra. Mas todas as coisas procedem dele. Você nasceu por um propósito divino. E muitas vezes nós estamos fazendo o caminho inverso e por isso estamos amaldiçoando as coisas, por isso estamos reclamando de todas as coisas, por falta de compreensão, por falta de entendimento, por falta de visão sobre o propósito grandioso de Deus na nossa existência. Então, há 3 afirmações aqui nesse texto que nos chamam muita atenção e eu quero compartilhar isso aqui com você, né? Dizem respeito à minha e à sua existência, e isso é importante nós sabermos para que nós tenhamos uma vida abundante em Cristo, querido. Enquanto você não compreende o que Deus fez ao te trazer a este mundo, você tem uma vida muito difícil de ser conduzida. Por quê? Porque você não é conduzido em paz. Você está sempre diante das aflições, se perguntando: foi para isso que eu nasci? Não. Então nós vamos à primeira afirmativa. É quanto a existir. Grave bem isso. A primeira afirmativa é quanto a existir. Nós fomos criados por Deus. Ele nos criou, Ele nos formou. Nós fomos criados por Deus. E Ele nos fez do pó da terra. Agora, nós fomos criados também nele. Ou seja, Deus nos forma e depois Deus nos cria. Eu quero fazer uma distinção entre esses 2 aspectos. Ser formado e ser criado. E isso é algo importante que Deus quer revelar ao nosso coração. Nós fomos formados por Ele e nós fomos criados nele. Entenda isso. Formados por Ele. Deus pegou as suas próprias mãos e nos formou do pó da terra. Mas Deus, após ter nos formado do pó da terra, Deus nos cria nele. Uma coisa diz respeito à nossa constituição física, que é terra, que é pó. E a outra diz respeito à essência da vida que nós levamos neste tabernáculo de carne, que diz respeito à própria essência de Deus. A Bíblia diz que do pó nós viemos e para o pó nós tornaremos. O único ser, entenda bem isso, que foi criado do pó da terra foi o ser humano. Deus nos formou do pó da terra, Deus nos formou do barro, Deus nos formou com uma essência terrena, mas colocou em nós também a essência divina. Então, por Ele nós fomos formados e nele nós fomos criados. E então, não há outro ser sobre a terra que tenha essas mesmas características. E eu creio que Deus já sabia que o homem ele teria dificuldades para aceitar que ele existe e que existe um ser supremo que o criou e que o formou e que o conduz. Por isso nós estamos vendo hoje essa dificuldade, não é? Essa dificuldade. Jesus Cristo, certa vez, ele disse, olhando para os homens, ele disse: será que quando o Filho do Homem voltar,
quando ele vier, ele encontrará fé sobre a terra. Jesus Cristo nos deixou esse questionamento não para que ele refletisse sobre isso, não era ele refletindo sobre isso, ele nos deixou esse questionamento para que nós refletíssemos sobre isso. Eu creio que isso é algo, eu creio, muito pertinente nos nossos dias, no nosso tempo. Nós temos dificuldades de crer, nós temos dificuldades de trilhar o caminho da fé, nós temos dificuldades de aceitar as coisas que acontecem como sendo coisas não feitas por Deus, porque Deus não quer o mal de ninguém. Nós acabamos de ler agora, Isaías 55, o Senhor dizendo, olha, os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Os meus planos são mais elevados que os de vocês. Os meus caminhos, eles são mais altos. Vocês precisam vir a mim, vocês precisam vir se alimentar de mim, vocês precisam, na verdade, Deus estava dizendo, vocês precisam conhecer o plano da sua existência e o plano que eu tenho de salvação para vocês e a vida que eu tenho para liberar sobre vocês. Os meus caminhos são mais altos e melhores do que os de vocês. Vocês precisam me ouvir. Vocês precisam me buscar enquanto há tempo. Vocês precisam me buscar enquanto eu estou perto, para que vocês possam ter a revelação do propósito da sua existência. E nós temos trilhado caminhos muito diferentes, irmão. Nós temos ido por outros caminhos. Nós temos a dificuldade. Há alguns anos atrás, os cientistas eles descobriram que a nossa matéria é formada de componentes encontrados no barro. Você sabia disso? Pois é, os cientistas eles chegaram à conclusão, examinando a terra, examinando o barro e examinando o corpo humano, a matéria humana, chegaram à conclusão que no nosso corpo físico existem todos os elementos que existem no barro. Isso diz para nós algo muito importante, que a palavra de Deus estava certa, que Deus realmente tem o poder de formar do pó da terra o homem para que tenha o cumprimento do seu propósito aqui. Entenda bem isso, querido. Entenda bem isso. A teoria da evolução, ela está cada vez mais enfraquecida, porque a cada dia que se passa, as descobertas arqueológicas, as descobertas na área da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, na área da saúde física, da ciência, eles estão tendo que concordar com aspectos bíblicos. Mas a verdade é que nós temos dificuldade para aceitar essas questões. Nós temos dificuldade para aceitar essas questões porque nós temos a nossa mente, ela está formatada para acreditar em um propósito e ela não permite mudanças. É como se você pegasse um copo com água e você quisesse transformá-lo em óleo. Eles não vão se unir. Se você colocar o óleo e mexer acreditando que o óleo vai ser dissolvido na água e que ambos vão se tornar um só, não vão. Então, eles vão se separar. E é essa dificuldade que nós temos enfrentado ao longo dos séculos, queridos. Então, nós precisamos refletir sobre isso. O que está permeando as nossas decisões, a nossa caminhada? A teoria da evolução está enfraquecendo, amados. Está enfraquecendo e eu dou glórias a Deus por isso. Que o Senhor possa se revelar cada vez mais a nós.
Tudo que nós estamos vendo aí pode ser tratado através do conhecimento de Deus, do conhecimento da vontade de Deus. O homem não está aqui para sofrer, o homem não está aqui para perecer, o homem está aqui para cumprir plano de Deus, para glorificar a Deus. Você é alguém importante para Deus, você é alguém especial. Nós lemos naquele primeiro texto que o homem deve abandonar os seus maus caminhos e se voltar para Deus, que o perdoará com generosidade e mostrará os seus propósitos. Então, se você ainda não fez isso, é uma questão de você dar um crédito para Deus. Creia, abra o seu coração, vá para Deus, busque a Deus, porque Ele vai se revelar a você e Ele vai revelar o grande amor que Ele tem por você e Ele vai revelar os seus propósitos na tua existência. Entenda bem isso. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você é que nós fomos criados para Ele. Primeiro, nós fomos formados por Ele. E agora, como eu já havia dito, nós fomos criados para Ele. Entenda bem isso. Criados para Ele, ou seja, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nada está aqui por acaso, nada está aqui sem um propósito, vou dizer claramente aqui para que você possa entender, divino. Ainda que o homem não se dobre diante da vontade de Deus, a vontade de Deus, ela sempre prevalecerá. E enquanto o homem trilha caminhos inversos, ele sofre, ele padece, até mesmo no melhor lugar que ele possa estar. Por quê? Porque ele está fora da vontade de Deus. E Deus nos chama exatamente a esse retorno. Nada está aqui jogado fora ou esquecido. Ninguém está esquecido sobre a face desta terra. Apenas estamos vivendo aquilo que nós temos escolhido, aquilo que nós temos buscado. Mas o propósito da sua existência é um propósito maravilhoso da parte de Deus, como está em Isaías 55. Deus está movimentando tudo, tudo está tendo resposta, tudo vai chegar a um ponto onde Deus poderá mostrar para cada um de nós os seus propósitos. Os tempos mostram claramente o poder de Deus. Aquilo que nós vivemos mostra a grandeza de Deus. Amados, você e eu, nós não estamos esquecidos. Nós fomos criados em Cristo Jesus para Ele. Fora de Deus, nada subsiste. Tudo se perde. Mais cedo ou mais tarde, não há vida fora de Deus. A vida procede dele. A vida permanece nele, e se nós nele permanecemos, nós teremos vida. Jesus disse aos sacerdotes e escribas no seu tempo, ele disse: olha, as escrituras falam a respeito de mim e vocês sabem muito bem disso, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fora dele não há vida abundante. A vida existe em Deus. Entenda bem isso. Você pode estar no melhor lugar. Você pode estar envolvido com as melhores coisas. Mas elas não poderão te proporcionar o bem-estar, a paz, a alegria, a saúde que você gostaria de ter. Por quê? Porque está determinado por Deus que a vida permanece nele. A vida existe e subsiste em Deus. A Bíblia diz que Deus soprou do seu espírito nas narinas do homem e a partir daí ele se torna alma vivente. É a partir daí que o homem passa a ter o entendimento de que ele tem um Deus que rege todas as coisas. E isso é extremamente interessante. Esse caminho inverso que o homem trilha, nós estamos muito longe, irmãos, muito longe dos propósitos de Deus.
E há uma necessidade de que nós, como ele disse lá no texto de Isaías, nos arrependamos dos nossos maus caminhos e o busquemos para que ele possa se revelar a nós, para que ele possa mudar a nossa história. É nele que nós temos o alimento. Ele diz: venham e comprai alimento, alimento bom, alimento que verdadeiramente vai saciar a fome e a sede de vocês. Venham a mim, venham a mim, venham sem dinheiro. Eu estou cobrando nada de vocês, eu apenas quero mostrar para vocês a minha salvação, e nós estamos nos afastando cada vez mais desses propósitos divinos. Nós estamos nos afastando cada vez mais dos cuidados de Deus. Nós estamos nos afastando cada vez mais da vontade de Deus. E quando a vontade soberana de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não se cumpre na nossa vida, nós estamos à mercê das nossas próprias decisões e vamos colher aquilo que nós estamos plantando fora de Deus, queridos. Mergulhamos em uma busca frenética pela subsistência humana, a ponto de nós nos tornarmos, entenda bem isso, de nós nos tornarmos cuidadores de nós mesmos, donos do nosso próprio nariz, mas existe alguém que nos formou do pó da terra e que nos criou nele, para ele, que nós deveríamos existir, e nós não estamos compreendendo isso. Nós nos tornamos incrédulos quanto aos cuidados de Deus. Talvez você diga: pastor, não, eu tenho crido em Deus, mas até que ponto você tem crido em Deus? Você tem crido em Deus ao ponto de confiar nele e se alegrar na sua salvação, se alegrar nos seus propósitos? Será que a sua confiança nos cuidados de Deus, ela tem sido verdadeiramente forte a ponto de te fazer descansar nos momentos difíceis? Será que ela tem verdadeiramente te dado paz? Ou tem você vivido uma vida intranquila diante dos desafios, diante das dificuldades? Porque no mundo teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. E bom ânimo nós só temos em Deus. Bom ânimo nós só temos em Deus. Queridos, nós não temos força para resistir aos problemas que nós temos que enfrentar nesta terra, causados por nós mesmos, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Nós vivemos num mundo de corrupção, nós vivemos num mundo onde as enfermidades estão aí, o homem tem feito tudo errado, e aqueles que se voltam para Deus começam a desfrutar de um outro ambiente, ao nível de Deus. O suprimento de Deus está para aqueles que o buscam de verdade, que creem no seu poder, que creem nos seus propósitos e que sabem que foram formados por Ele, mas que foram criados nele, para Ele. Nós pertencemos a Deus, nós estamos trilhando um caminho muito diferente, irmãos, muito diferente. E eu quero continuar aqui falando a você o seguinte: querido, nesse texto, Jesus afirma para nós, no texto, o texto de Lucas 12, 25, que eu passei por ele, não li, ele diz o seguinte: qual de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar um côvado à sua própria existência? E aí o salmista vai e nos diz isso no Salmo 127, no versículo 1. Ah, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí ele segue, depois dizendo: olha, duro vos será levantar de madrugada e depois comer o pão que duramente granjeaste. Ah, porque os seus amados o Senhor Ele dá enquanto dormem. Querido, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a esperar em Deus. Precisamos aprender que a nossa existência, ela tem um propósito divino. Você não está aqui por um acaso. Você que crê, você não está crendo sem um propósito maior.
da própria parte de Deus, a sua fé será honrada. Aquilo que você tem buscado de Deus, com o seu coração confiante em Deus, Deus com certeza está olhando e Ele vai te revelar. Ele vai te revelar os seus propósitos para a sua vida. Ele vai te revelar. Os caminhos dele são mais altos que nossos. O homem precisa se voltar para Deus, queridos. Eu e você precisamos nos aprofundar e buscarmos mais de Deus. Nós precisamos buscar mais de Deus. Nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos mergulhar mais. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Não desanime. Você é alguém especial para Deus. A sua família é importante para Deus. Deus formou cada um de nós, nos deu um nome. Tudo aquilo que nós temos na nossa identidade estava programado no coração de Deus. Até o seu fio de cabelo. Tudo isso projetado. E Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Você é importante para Deus. Você é especial para Deus. Coloque a tua confiança em Deus. Busque a Deus. Busquemos ao Senhor enquanto se pode achar o Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Coloque sua mão sobre o seu coração. E feche seus olhos e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor visite cada um que me ouve nesta noite. Cada irmão, cada irmã, cada pessoa, aquele que não tem crido no Senhor, aquele que tem se desesperado, que não tem compreendido o propósito da sua existência. Quantas pessoas nesses tempos difíceis nós temos visto, ó Deus, que estão se lamentando pela própria existência, que estão murmurando, que não conhecem os teus propósitos, Senhor, que não sabem que estão aqui por um propósito maravilhoso do Senhor. Que o Senhor visite essa pessoa, que o Senhor visite esse casal, que o Senhor visite esta família, Senhor, que o Senhor visite essa casa, Pai, porque aqueles que te buscam serão achados perante ao Senhor, ó Deus, em justiça por Jesus Cristo, que nós possamos, ó Deus, aprender com o Senhor, que nós possamos ir ao Senhor e comprar vinho, pão, leite, ó Deus, que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos do Senhor, Pai. Deus, revela-te a nós, revela-te a cada um dos meus irmãos, Pai, e que a nossa existência seja para glorificar o teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus. Se tem alguém agora enfermo, se tem alguém aqui agora abatido, se tem alguém, meu Pai, sem ânimo, se tem alguém em dúvida, se tem alguém, meu Pai, que não compreende, que o Senhor visite, que o Senhor fortaleça e que o Senhor revele o propósito da tua vontade para cada um deles, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, aquele que está nesta hora, meu Pai, me ouvindo aqui e que tem pensado até mesmo em tirar a própria vida, me ocorre ao coração que existem pessoas que estão desistindo da própria vida. Eu quero que esta palavra chegue até eles, Pai, e que eles sejam alcançados e que esta palavra ela mude os desígnios da vida desta pessoa. Eu oro em nome de Jesus e eu te agradeço. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente e até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de abençoar a igreja, porque é através daquilo que você faz que Deus irá te recompensar. Aquele que semeia com abundância, também com abundância colherá. Aquele que pouco semeia, também pouco colherá. Esta é a palavra de Deus. Eu quero convidar você para depositar o seu dízimo, a sua oferta, para que nós possamos cumprir com os compromissos da casa do Senhor, como está escrito em Malaquias, e você ser abençoado. Nós estamos orando para que Deus levante abençoadores, dizimistas, ofertantes, mantenedores, e que você seja tocado pelo Espírito Santo e você seja uma dessas pessoas, para que nós possamos manter a casa do Senhor em pleno funcionamento, abençoando vidas.
Vou deixar aqui mais uma vez a conta da igreja e você poderá fazer o seu depósito e ser abençoado. De antemão, eu já libero uma palavra profética sobre a vida de todos aqueles que estão sendo tocados pelo Espírito Santo nesse momento, e eu tenho certeza que esta palavra não voltará vazia. Um beijo no seu coração e até a próxima.